Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E esse vídeo é um oferecimento da OneFootball. Você que ainda não baixou o OneFootball não sabe o que está perdendo. Além de ser um dos apps de futebol mais baixados do mundo, ele é 100% gratuito. E nele você tem os melhores momentos dos jogos das séries A e B. Assim que terminam os jogos, você pode assistir ao vivo e de graça jogos do Campeonato Alemão, além também de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia dos Gigantes da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Além disso, você tem acesso a tabelas de campeonatos, classificações, artilharias, dados estatísticos. O aplicativo é completinho. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, baixa o OneFootball, não consegue mais viver sem. Beleza? Bom, galera, vamos agora tratar do assunto da reunião entre as organizadas ontem, a comissão técnica de jogadores do Vasco e alguns membros ali de diretoria no CT Moacir Barbosa. Eu vou trazer para vocês duas matérias, cada uma com uma abordagem, uma do Lance e a outra do GE. Quem apurou isso de primeira, e aí o GE confirmou e trouxe mais desdobramentos, foi o Lance, através do jornalista Joel Silva, conseguiu apurar que não caiu nada bem por parte dos jogadores e comissão técnica e funcionários a postura ontem do Paulo Brax e do Luiz Melo, porque eles que liberaram a entrada das organizadas. Estou falando com relação à relação entre Paulo Brax e Luiz Melo para com membros de comissão técnica, jogadores e funcionários que se sentiram desprotegidos em seu ambiente de trabalho, tá? Eu vou trazer para vocês a matéria do Lance, logo na sequência eu trago a do GE, eu venho aqui, dou a minha opinião e a gente faz uma conclusão dessa situação, tá? Cobrança de torcedores no CT Moacir Barbosa causa descontentamento interno com o dirigente. Funcionários, jogadores e membros da comissão técnica se sentiram expostos e desprotegidos no ambiente de trabalho. A matéria começa da seguinte maneira: a cobrança feita pelos torcedores no CT Moacir Barbosa terminou sem maiores problemas, mas não foi bem digerida dentro do Vasco. Funcionários, jogadores e membros da comissão técnica se sentiram desprotegidos e expostos dentro do ambiente de trabalho que deveria ser acolhedor. O descontentamento interno recaiu sobre os dirigentes Luiz Melo e Paulo Brax, que autorizaram a entrada dos torcedores, mas não tomaram a frente das conversas. Léo, capitão do time, foi quem assumiu a responsabilidade de defender o grupo. Apesar do protesto ter sido pacífico no aspecto físico, os presentes não gostaram nada das ameaças e ofensas proferidas pelos membros das organizadas. O desrespeito com o técnico Maurício Barbieri também chamou a atenção negativamente, principalmente por estar sendo filmado pelos torcedores, diminuindo ainda mais a moral do treinador. O Vasco vive seu pior momento na temporada. O time não vence há 8 jogos, perdeu os últimos 4 e é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos. No próximo domingo, o Cruz Maltino enfrenta o Internacional pela 10ª rodada da competição. Essa é a matéria do Lance, redigida aí, e quem puxa e toca nesse assunto primeiro é o Lance, através do Joel Silva. E o GE hoje, né, próximo da hora do almoço, também fez uma matéria confirmando a matéria do GE e trazendo mais desdobramentos, informando que até inteiramente lá na 777 também não caiu legal isso não. Vamos aqui ao título da manchete da matéria: exposição do elenco da comissão técnica dentro do CT causa incômodo no Vasco. Internamente, muita gente se sentiu vulnerável e não aprovou o fato de torcedores terem sido liberados para entrar no local de trabalho e cobrar os jogadores, com transmissão ao vivo na internet. A matéria é da Emanuele Ribeiro e do Marcelo Baltar. A entrada de membros, uma torcida organizada no CT Moacir Barbosa nesta quarta-feira não pegou bem internamente. Apesar de não ter ocorrido nenhum tipo de agressão, diversos setores do Vasco entenderam que jogadores e comissão técnica ficaram expostos
e vulneráveis dentro do ambiente de trabalho. O clube comunicou que recebeu lideranças de algumas torcidas para prestar esclarecimentos. Em alguns momentos, no entanto, o tom subiu e foram feitas cobranças duras ao técnico Maurício Barbieri e ao elenco. Os jogadores foram chamados de frouxos e houve críticas direcionadas especificamente a alguns atletas, caso, por exemplo, de Pedro Raul. O ocorrido não foi bem digerido por muitos no Vasco. O episódio repercutiu mal, inclusive entre lideranças da 777 fora do país. Enquanto algumas pessoas que estavam no CT trataram como situação normal no futebol, outros tantos apontaram uma exposição excessiva dos jogadores da comissão técnica, especialmente por conta do tom ameaçador e pelo fato de o evento ter sido transmitido ao vivo nas redes sociais da torcida. Há quem entenda que uma conversa reservada entre dirigentes e liderança de organizadas resolveria a situação, sem expor elenco e comissão técnica. A torcida tem os resultados em campo como principal queixa, mas também reclama da falta de diálogo e transparência. O lance noticiou primeiramente o descontentamento interno com a situação. Inicialmente, o protesto estava marcado para a nova sede administrativa do Vasco da Gama Safra na Barra da Tijuca. Com a informação de que funcionários foram liberados para trabalhar de casa, liderança das torcidas então mudaram o foco para o CT e foram autorizados por dirigentes a entrar no local. O entendimento entre os jogadores é que o grupo precisa de uma resposta imediata em campo, já no jogo contra o Inter, domingo no Beira-Rio, independente das cobranças e da conversa com a torcida no CT Moacir Barbosa. Coube ao capitão Léo tomar a frente da conversa. O zagueiro pediu um voto de confiança, defendeu o treinador e prometeu resultados imediatos. Maurício Barbieri não participou no primeiro momento, mas compareceu depois a pedido dos torcedores. Houve argumentos em tom mais duro das duas partes. O diretor Paulo Brax esteve ao lado dos jogadores durante o protesto. O CEO Luiz Melo também estava no CT e acompanhou o desenrolar da conversa. Então estão feitos os dois registros, as duas matérias aqui. Primeiro, confirmado e está claro. A entrada das organizadas ontem no CT não foi por arrombamento, não foi pulando muro, nada disso. Eles foram lá e foram autorizados por Luiz Melo e por Paulo Brax a adentrarem ao CT e ter uma conversa ali com membros da comissão técnica e jogadores, e ali sendo observados pelo Paulo Brax e pelo Luiz Melo, que autorizaram a entrada dos torcedores organizados. Essa atitude incomodou a funcionários do CT, jogadores e membros da comissão técnica que se sentiram expostos. Um fato também que foi apurado pelo Joel, que irritou, por exemplo, essas partes, é que os mesmos que autorizaram a entrada dos torcedores organizados não foram os mesmos que foram ali dialogar e rebater eventuais questionamentos feitos pela torcida. Ou seja, eles liberaram a entrada dos membros da torcida organizada, mas não foram eles que ficaram, de certa forma, mais expostos, tendo que ir ali para o diálogo. Quem acabou tomando as rédeas do grupo, porque até então ninguém falava, foi o Léo. E até foi interrompido em alguns momentos. Ele falou, deixa eu falar que eu não acabei de falar. Enfim, o Léo acabou, depois desse episódio, saindo grandão. Foi ele que tomou as dores do grupo. Já o Barbieri, né, um pouco mais preocupado, até porque os protestos e as cobranças têm sido diretamente a pessoa dele, a pessoa do Salgado, a pessoa do Luiz Melo e a pessoa do Paulo Brax. Diria que são mais essas quatro figuras que estão mais apoiando. Então, no primeiro momento, o Barbieri não queria estar, ficou receoso. E a galera falou, não, pode ficar tranquilo que ninguém vai te bater, não vai te encostar um dedo. E aí ele foi chamado para estar lá. E a live é finalizada no momento onde está tendo uma conversa, inclusive, entre o Barbieri e integrantes das organizadas, tá? Já o Luiz Melo, quase você não percebe ele na live, mas ele tá lá. Tem um dado frame que você vê ele bem no meio dos jogadores mais para trás. Acredito eu que também receoso de algum maior problema, já que estava se batendo muito no nome dele e ele sendo acusado de agente duplo, infiltrado, flamenguista e etc. Então acho que ele autorizou
mas também ficou mais com o pé atrás e ficou um pouquinho mais para trás. E da parte dos cabeças da 777, eles não gostaram dessa postura. E aí a gente já pode dizer, eu não sei se houve isso no Cruzeiro e no Bahia, se teve, perdão, eu não vi, né, falha minha, mas pelo menos dos 4 clubes hoje que são SAF e estão na primeira divisão, 2 já tiveram, né, idas de organizadas ao centro de treinamento. Teve ano passado das organizadas do Botafogo, quando mais ou menos essa altura do campeonato o Botafogo estava perigando ali com zona de rebaixamento, né, e as organizadas invadiram. Eu lembro que o John Textor chegou a fazer uma entrevista no Seleção Sport TV, inclusive disse que tinha um jogador de calibre que o Botafogo estava negociando, e ao ver aquelas imagens ele desistiu de ir para o Botafogo. Até que ponto aquilo foi verídico ou foi narrativa para de repente fazer com que as organizadas não tomem mais essa postura, a gente não sabe, mas o John Textor chegou a falar isso textualmente na entrevista que ele deu ao Grupo Globo através do programa Seleção Sport TV, tá? Então tem todo esse bastidor e isso aí acabou pegando bastante internamente. E agora vamos ver, né? Os jogadores assumiram o compromisso ali de dar uma resposta imediata agora já no jogo do Inter, uma relação que já não era muito boa, né, entre o Luiz Melo e alguns pares, talvez nesse momento tenha agravado um pouquinho mais, mas aí eu sempre tenho o hábito, né, de tentar colocar as coisas do ponto de vista de todo mundo, porque muitas das vezes a gente opina e fala sobre a nossa ótica, e muitas das vezes nós estamos numa zona de conforto. Quando eu falo zona de conforto, eu estou falando com relação ao atrito. O torcedor está em zona de conforto nenhuma. Ele está puto, está irritado, o time está na zona de rebaixamento, não foi isso que lhe foi prometido, e é por isso que está tendo as cobranças, as reivindicações, né, e os questionamentos. Estou falando do ponto de vista de quem gere. Você está ali com o teu nome sendo batido todo dia, o Luiz Melo, o Paulo Brax, e aí você fala que eles não vão entrar, então às vezes fica com receio de uma maior represália. De outro lado, os jogadores, membros de comissão técnica e funcionários esperam que os seus gestores os blindem e não deixem eles passar por essa situação de intimidação. Então, por parte do grupo, dessas 3 correntes que eu citei, eles se sentiram chateados aí com a postura do Luiz Melo e do Paulo Brax de ceder a esse pedido e abrir o CT. Por outro lado, é o nome deles também que está na reta e eles que estão sendo pressionados. Então, assim, do ponto de vista do Paulo e do Luiz Melo, é complicado estar nessa ciranda nesse momento. Mas acho que pelo menos faltou uma postura, até porque, falando sobre a reunião em si, lembrando que o Paulo Brax é quem comanda o futebol e foi sujeito homem pra caramba na semana passada, de ter vindo a público pedindo a coletiva e ter ido falar, mas o Luiz Melo hoje é o presidente remunerado do Vasco, da Vasco da Gama SAF. Então ele, nesse momento de crise, e estava junto ali, ele deveria ter vindo a público falar, explicar alguma coisa, ou até de repente intermediar esse diálogo como a principal cabeça. Mas como é que fica ele também, ciente de que o nome dele está sendo martelado? Será que não houve um receio, um medo dele de repente o tom subir e passar da linha da cobrança e ir para alguma coisa física? A gente não sabe. Cada pessoa tem uma característica, uns são mais corajosos, outros são mais medrosos, um é mais da linha do enfrentamento, outro já, às vezes quando está na situação meia embaraçosa, se retrai. Cada um tem uma característica quanto pessoa. Mas fato é que a situação, do ponto de vista do torcedor comum, a galera gostou muito, se sentiu representada, é isso aí, tem que cobrar, não agrediu ninguém, mas tem que botar uma pressão nesses caras, porque é um absurdo, gastou 100 milhões, porra, o time tá na zona, não era pra tal, o Barbieri não entrega resultado, o Pedro Raul é isso. O torcedor comum, se fizer uma enquete aí, vai dar ampla maioria, a galera gostou. Por parte dos jogadores, comissão técnica e funcionários, eles detestaram aí essa situação e não gostaram da postura do Luiz Melo e do Paulo Brax. Já internamente, algumas pessoas entendem que isso é algo meio que corriqueiro e até ter uma certa rotina dentro do futebol e levar o episódio meio como normal. Então as opiniões se dividiram bastante nesse momento e respingou também lá nos membros
da cabeça da 777. Enfim, dei para vocês um panorama geral, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera, assim a gente encerra a nossa segunda edição, logo mais a gente chega com o nosso terceiro vídeo aí, nessa quinta-feira de feriado, beleza? 1, 2, 3, Pitibolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta nós estamos junto, valeu, fui!